Que bênção, meus irmãos, é a palavra de Deus, o louvor ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero estudar com a igreja nesta manhã a palavra de Deus, meus irmãos, acerca da inspiração da palavra de Deus. A palavra de Deus como alimento. A palavra de Deus como arma. A palavra de Deus nunca falha. A palavra de Deus como verdade. A palavra de Deus opera a salvação, fonte de ajuda e orientação. A palavra de Deus, ouvir e obedecer. A palavra de Deus na hora da angústia e do sofrimento, na hora da ansiedade. É verdade, a palavra de Deus, aleluia, para conhecer a vontade de Deus. A palavra de Deus como consolo, graça, na hora da doença, na peleja espiritual, amém? Isso tudo e muito mais a palavra de Deus. Aleluia. Olha o que diz lá em Provérbios 28, 20, a parte A. Para aqueles que creem e faz da palavra de Deus a sua bússola, o seu guia, o seu sustentáculo. Irmão, nós temos que crer na palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, as santas escrituras, o Evangelho de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos de Cristo, não é verdade? Louvado seja Deus. Olha o que diz Provérbios 28, 20. A parte A diz assim, ó, o homem fiel abundará em bênção. Então, meus irmãos, se nós crermos e sermos fiel, a abundância de Deus será sobre a vida do homem e da mulher de Deus. Não é verdade? Nós estamos falando só dessa vida, não. Nesta vida aqui, meus irmãos, são com lutas e dificuldades, mas a abundância da eternidade. Eu quero falar com os irmãos acerca da inspiração da palavra de Deus. Mas primeiro fazemos uma palavra de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, confirme esta manhã de estudo da Tua palavra, nesta manhã de doutrinação. Rastebinei xalabastéria. Pai, cura os doentes, os enfermos, que todos que vieram para orar, que suportem esse momento, oh Pai amado, da Tua palavra, que tenham paciência de ouvir e aprender do Senhor, porque a Tua palavra é alimento para a nossa vida. Fala aos corações do novo convertido, esta pessoa que talvez tenha alguma dúvida. Eu creio que tem a maioria que se entendem. Isso aqui para eles serão já somente uma recitação, porque já conhece, mas para outros não. E o meu foco é estes, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que precisam de socorro como nós precisamos. Amém e amém, Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu quero ver com os irmãos a palavra de Deus acerca da inspiração de Deus. A palavra de Deus como inspirada por Deus. Primeiro, inspirada por Deus. Olha lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia. Aleluia. Não deu para me pregar o aplicativo hoje. Eu vou ter que folhear a Bíblia. Vamos estudar aqui o máximo que nós pudermos. 1 Tessalonicenses 2:3. 1 Tessalonicenses 2:3 diz assim, ó, porque a nossa 2:13. Aleluia, Jesus. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido a nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Está vendo aí o que está dizendo? No Novo Testamento, quando Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, a igreja que estava em Tessalônica, ele queria afirmar a doutrina para os Tessalonicenses. Era uma igreja que estava fundamentada na doutrina da palavra. Então, meus irmãos, o que nós estamos lembrando, revendo,
e vendo pela palavra de Deus, que é no versículo 13 de 1 Tessalonicenses 2, diz, pelo que também damos sem cessar graças a Deus. Ou seja, estamos agradecidos pela palavra de Deus, irmãos. Pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a pregação de Deus, a palavra da pregação de Deus, ou seja, a revelação de Deus, a voz de Deus, por intermédio dos teus, os apóstolos, aqueles que trouxeram esta revelação aqui, meus irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus, é a pregação de Deus. Tá vendo aí por que nós usamos falar sempre pregação da palavra? Outros falam ministrar, outros falam pregar. A mesma coisa. E recebeste não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus. Tá vendo aí a pregação da palavra em ação de graça, como palavra de Deus. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Tá vendo aí, meus irmãos? Primeiramente confirmando que é a palavra de Deus. Não tem mais outra revelação de outro evangelho para vir. Acerca da Bíblia que nós temos na mão, de Gênesis e Apocalipse, já está pronto. Não tem outra revelação. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu não quero dar ensinamento histórico acerca da Bíblia, porque eu poderia muito bem, mas eu não estou aqui para ensinar teologia. Eu estou aqui para falar a palavra do Senhor. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, dizendo ainda aqui, ó, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Esta palavra opera. Tá vendo por que nós falamos? Opera, Deus, faz maravilha, opera maravilhas. É a palavra de Deus que opera em nossas vidas. Tá entendendo aí, meus irmãos? Que bênção, que maravilha, a palavra de Deus. Aleluia. Vamos seguindo mais acerca da palavra de Deus como inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3, olha, abriu em cima. 2 Timóteo 3,16, falando ainda como palavra de Deus inspirada. Olha aí, essa aqui é forte, irmão. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Esse é o poder da Escritura. Quando a Bíblia fala, meus irmãos, a Escritura, Jesus, quando falou, falava do Velho Testamento, não é verdade? Aleluia! Porque ele veio cumprindo o Velho Testamento. É claro que o Velho Testamento tem as leis, tem os 10 mandamentos que servem para nós até hoje. A Bíblia toda ela é proveitosa. Mas Cristo cumpriu tudo. Tudo está em Cristo, meus irmãos. Ele é o verbo que se fez carne. Agora tudo está resumido em Cristo. Se seguir a Cristo, a doutrina de Jesus Cristo, os mandamentos que ele, aleluia, confirmou no Novo Testamento. Guardar, meus irmãos, aleluia, Jesus, os mandamentos, a doutrina, aleluia. Este homem e esta mulher será, aleluia, frutuoso para Deus. Como diz na leitura que nós fizemos no início, né? Provérbios 28, 20. Toda a escritura divinamente inspirada. Pronto. Toda a escritura. Poderia falar as escrituras. Quando a Bíblia fala toda, está falando Novo e Velho Testamento. Então toda a escritura é divinamente inspirada. Essa palavra inspirada significa sopro. O próprio Espírito Santo que usou os teus. Quando vier falar... Eu não estou aqui, meus irmãos, para provar para o incrédulo, para provar, aleluia, Jesus, para o ateu. Porque o ateu crê, só que eles crê que Deus não existe. Nós cremos que Deus existe. E nós cremos na inspiração da palavra de Deus. Nós cremos que ela toda é inspirada, versículo por versículo, palavra por palavra. A não ser os temas escritos aí, né? Um tema em cima, por exemplo, exortação à perseverança, como está dizendo o subtítulo aqui dessa leitura. Aí aqui foi colocada pelos estudiosos, pelos ensinadores. Mas a Bíblia são os versículos.
capítulos e versículos, Novo e Velho Testamento, os livros, tudo é inspiração de Deus, irmãos. Aleluia! Ou você não crê que a Escritura é divinamente inspirada? Se não crê, passe a crer, viu? Que bênção! Porque ela serve para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir. Amém? Ainda no foco desse entendimento mesmo, por último, eu quero ver aqui acerca da inspiração da palavra de Deus. Primeiro a João. Primeiro a João. Glória. Primeiro a João. Perdoado. Versículo 13. Pais, escrevo, porque conheceste aquele que desde o princípio, desde o princípio, jovem. Escrevo-vos, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste que aquele que é desde o princípio, e vos escrevi, jovens, porque sois forte. É a palavra de Deus em vós, e já venceste o maligno. Tá vendo? Está falando acerca do que está escrito, meus irmãos. Não é o que vai se escrever mais, não. Eu escrevi. Eu vou vos escrever. Eu vou trazer um... Não, já está escrito, meus irmãos. Esta é a revelação da palavra de Deus que nós cremos, Santo Evangelho. A igreja cristã é mais perseguida que os judeus, é ou não é? Por quê, meus irmãos? Porque, meus irmãos, está com Cristo, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Deus tem promessa assim com os judeus. Nós amamos eles como amamos qualquer outro pecador. Porque Deus amou o mundo, não é verdade? Ou Deus amou só o judeu? Deus ama o judeu como o bárbaro, o cita e o grego. Esta palavra foi escrita para todos nós. Aleluia aos cristãos. Para que todos venham se tornar o pleno conhecimento da palavra de Deus que foi escrita. Jovem vos escrevi, pais vos escrevi, inspirado por Deus, não é verdade? Então está aí essa primeira parte dessa palavra de Deus, a doutrina da palavra de Deus, inspirada por Deus. Agora vamos ver acerca da palavra de Deus como alimento espiritual. A Bíblia é alimento espiritual? É, meus irmãos. O crente que ele não lê a Bíblia, não acredita, não ouve pregação sã doutrina, ele fica um crente caquético, desnutrido espiritualmente, sem fé. Até fé ele não tem. Quando a pessoa crê sem ser pela palavra de Deus, a fé é mentirosa. Porque o ouvir é pela fé, mas a fé é pelo ouvir. Ouvir o quê, meus irmãos? A Bíblia Sagrada. Ouvir o que está escrito, ler o que está escrito. A fé vem pelo ouvir, pronto. Muitos ouvem o que quer e acreditam no que quer, mas o cristão não, ele ouve a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, porém o ouvir, o verdadeiro ouvir é pela palavra de Deus. Olha o que diz Jó 23, 12, acerca do alimento espiritual. Jó 23, 12, no Velho Testamento, perto de Salmos. Jó 23, 12, abre em cima. Diz assim: do preceito de seus lábios nunca me apartarei, e as palavras da tua boca prazei mais do que o meu alimento. Como que pode, irmãos, a pessoa querer alimentar mais do que alimento do nosso corpo? Nós estamos na manhã do jejum. É porque estamos alimentando espiritualmente, que a Bíblia, Jesus ensinou ao seu discípulo quando ele fosse ao céu para enviar o outro Consolador, nesses dias agora, nós jejuaríamos. Jejuar é abster de alimento, é consagrar-se, é ter santidade na hora da oração. Na hora do jejum, palavrão, tem que vigiar até nos pensamentos, ficar mais sério, abster de comida, bebida,
num propósito de horário ou até onde você conseguir ir. Isto é alimentar também, porque é pela palavra de Deus. Foi determinação. Está vendo o poder da palavra? Então a palavra de Deus nos alimenta, meus irmãos. A palavra de Deus é Cristo. Irmãos, a palavra de Deus resume-se tudo em Cristo. Não acredita em seita e heresia que fala a palavra de Deus, colocando outros preceitos que não se resume em Cristo, meus irmãos. Porque o verbo, a palavra que é Cristo se habitou entre nós, é verdade. Se quer trazer outra palavra, trazendo outro ensinamento fora do resumo da Bíblia, que é Cristo, é heresia, meus irmãos. E os heréticos não herdarão o reino do céu. Todos aqueles que cometem a heresia é obra da carne. E quem está na carne não agrada a Deus. Para estar no Espírito tem que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, decorar a Bíblia, crer na palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Ela é alimento espiritual. Recebe aí, meu irmão. Recebe, encha mesmo dessa água viva, desse pão vivo, desse nutriente, desse maná. Olha o que diz aí, eu quero recapitular, já passando para o outro. Do preceito de seus lábios nunca me apartarei, e as palavras da sua boca prazerei, mais do que o meu alimento. O alimento é um prazer para o nosso corpo, nós precisamos alimentar. Aqui, meus irmãos, Jó desejava a presença de Deus, irmão, e confia na misericórdia. Ele falou acerca da palavra que sai da boca de Deus. Eita maravilha, né? Um dos livros mais antigos, ainda falando como alimento, meus irmãos. Irmãos, vocês estão entendendo a palavra de Deus? Que bênção! A palavra de Deus como alimento, nós falamos como inspirada por Deus. Agora como alimento. Olha Jeremias 15:16. Jeremias 15:16. Já estamos achando. Jeremias 15:16, a palavra de Deus. Olha o que diz. Glória a Deus. É simples, meus irmãos. Vamos pregar tempo a fora de tempo, em condição boa, sem condição. Vamos achando. Dá tempo para muita coisa, não. Não tem que ficar com muita tecnologia. Não deu para ter o aplicativo aqui para achar rápido. Vai folheando a Bíblia mesmo, para mostrar que tudo aqui é normal. É de carne e osso. Meus irmãos. Nós somos limitados, porém estamos entregues na mão do Senhor agora. Jeremias 15:16 diz assim acerca do alimento, que é a palavra de Deus. Tu, ó Senhor, sabes. Lembra de mim e visita-me. Vinga-me os meus perseguidores e não me abates por longanimidade. Por tua longanimidade sabe que por amor de ti tenho sofrido. Versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Tá vendo? Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Aqui o Jeová Sabaote foi chamado aquele que alimenta por causa da tua palavra. Aqui, meus irmãos, Jeremias diz, e achando a tua palavra, as tuas palavras, logo as comi. Irmãos, aqui está sendo uma forma poética que ele está falando. Podemos entender assim, é muito mais do que isso. Não dá para falar muitas coisas, mas dá para entender um pouco mais agora, não é verdade? Ele comeu, como é que trouxe alimento e vida para o coração dele? Recebe vida, meus irmãos. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, leitura simples. Agora, se não fizer curso de teologia, não pode ser pregador da palavra de Deus. Que malignidade, não é verdade, irmãos? Sabe por que isso? Por causa do sistema. Quer vender livro. Aqueles que têm uma condição talvez assim, filosoficamente para falar, para se expressar, se acha melhor que aquele que talvez que é mais cheio do Espírito Santo, fala pouco e Deus opera muito. Mas agora, meus irmãos, o que está acontecendo é a teologia humana que está mandando ver. Mas ainda tem aqueles que fazem a leitura simples, crê do jeito que está escrita. E qual que é o fundamento que nós mais temos que preservar e prestar atenção hoje? Acerca das heresias, a doutrina da santidade do corpo, da alma e do espírito, que Jesus vai voltar e que o inferno é real.
Não foge desse foco, meus irmãos. Tudo para ganhar almas. Se for preocupar com outros ensinamentos aí, meus irmãos, como está vindo agora muito ensinamento carnal aí, doutrina da prosperidade, doutrina da confissão positiva, cuidado com esse negócio. Não é verdade? O crente sem doutrina mesmo já sabe o que é o foco. Pegou esse foco aí, santidade, corpo, alma e espírito, a vinda de Jesus Cristo, que o inferno é real e que tem um céu celestial. Pronto, irmão, marcha que Deus será contigo. Recebe essa palavra no teu coração. Foi o que o profeta diz, eu achei tua palavra e logo eu comi. Então come, meu irmão, alimenta, minha irmã. Simples assim dizendo. Não estou aqui para enfeitar ensinamento, não. Halas tebinai, choribi calabasebinai. Vamos falar da palavra de Deus ainda como alimento, irmãos. Tem mais. Aleluia. Glória, glória a Deus. Deixa o seu like. Compartilhe. Santa é a palavra de Deus. Deixa eu deixar marcado aqui para ficar mais fácil. Ainda falando como alimento, agora por último, meus irmãos, Mateus 4,4, lá no Novo Testamento. Mateus 4,4, a palavra de Deus como alimento. Nós vemos que ela é revelação, inspirada. Agora como alimento, Mateus 4,4 está dizendo assim. Mateus 4,4. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito aos teus anjos. Li o versículo errado, é 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia vem da boca do homem, irmão? A voz é minha, como disse o nosso saudoso missionário. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Jesus que disse para Satanás, não é só de pão que vive um homem, não. Porque o pão faz nós viver, é claro. Meu pai costumava falar, saco vazio não para em pé. É verdade. Era um ditado antigo. Mas Jesus disse, meus irmãos, a palavra dele dizendo assim, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra sai da boca de Deus, irmão. Nós estamos ouvindo agora a confirmação que a palavra de Deus é alimento que sai da boca de Deus. O alimento da terra para pouco serve, só para sustentar a nossa vida física, que vai passar como a erva. Porém, a palavra de Deus sai da boca de Deus para sustentar a nossa vida para a eternidade. Ai daquele que não acredita na palavra de Deus e que não faz dela alimento principal. É verdade, irmãos? Que bênção! E calabaçurianda. Ainda falando, eu quero ler 1 Pedro 2,2. Alimento espiritual. Eu ia passar, mas o Espírito de Deus me inclinou. 1 Pedro 2,2. Maneja a espada, irmão. 1 Pedro 2,2. Olha, já achei. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Há um grupo aí que ensina que leite faz mal para a saúde. Outros acreditam que faz bem. Eu fico com a palavra de Deus. Quando Deus mandou ali, no livro de Provérbios, beber leite da cabra para os seus filhos, não é verdade? É verdade que é um leite diferente. Mas aqui que nós lemos aqui, desejai afetuosamente o alimento. É no versículo aqui, meus irmãos, que nós lemos. Aleluia! O leite, o alimento, meus irmãos, que alimenta a nossa vida. A palavra de Deus. Por isso a Bíblia fala, terra que emana leite e mel. Porque lá as campinas eram grandes, ali as cabras, meus irmãos, as vacas de Bazã, das planícies de Bazã, era uma fartura tremenda. Isso quer dizer para a nossa vida espiritual, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos prosseguir com esse estudo desta manhã. Nós já vemos aqui que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Que a Bíblia é inspirada por Deus. Que a Bíblia, a palavra de Deus, é alimento espiritual. Agora, meus irmãos, segura aí. Todo mundo orando em espírito, hein? A palavra de Deus é arma espiritual. A Bíblia, a palavra de Deus é arma espiritual. Se nós cremos que ela é revelada, tomar posse. Se nós alimentarmos dela, e agora ela é como uma arma. Vamos ver aí
Olha o Salmo 18:30. Fácil de achar, não é verdade? Salmo 18:30. Nós estamos estudando acerca, meus irmãos, da doutrina da palavra de Deus. 18:30, Salmo. Salmo 18:30. Ajuda, Pai. Salmo 18:30 está escrito assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo, é um escudo, é um escudo, é um escudo para todos que nele confiam. Confiar em Deus e não acreditar em tudo que ele fala na palavra está faltando. Mas se confiar nele, na palavra dele, é o escudo do crente, meus irmãos. A palavra defende-nos a tal ponto que se Deus justificar um homem, uma mulher que se arrepende, quem vai condenar? Olha a defesa. Olha o escudo do crente, meus irmãos. O escudo do crente, meus irmãos, temos que orar, jejuar, mas tudo pela palavra. Não é? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ou seja, ela é confirmada. Por que a palavra de Deus ela é provada? Porque ela é confirmada que ela é verdade, que ela defende, que ela salva. Muitos não acreditam mais. Se abateu. Porque Deus ele é justo. Mesmo tempo que a palavra de Deus ele julga, aleluia, ela também defende. Porque Deus ele sabe verdadeiramente a situação. Por isso que ela é escudo. No dia do juízo, meus irmãos, muitos que parecem ser naquele dia não vão ser. Porque usaram de injustiça por ter cargo na igreja, para derrubar, para ter fama, para ter dinheiro. Usa a palavra de Deus para pregar com inveja, grandeza, soberba. Prega de qualquer forma. Não é verdade? Porque o próprio diabo quis pregar a palavra para Jesus. Pode uma coisa dessa, irmãos? O diabo quer nos enganar, irmão, pela própria palavra de Deus. Mas quando nós estamos na verdade, em santidade, corpo, alma e espírito, procurando agradar a Deus, ele não consegue, meus irmãos. Ele luta sim, mas Deus é o escudo nosso, se nós andarmos na palavra que é provada. Por isso que Paulo falava, confirmando as igrejas. Que o Senhor confirme esse momento da tua vida. Vamos marchando com a palavra de Deus como arma na vida do cristão. Provérbios, arma espiritual, hein? Provérbios 35. Provérbios, depois de Salmos. Provérbios, para o novo convertido talvez está aí acompanhando. Provérbios 35. Provérbios 35. Aleluia. Já estamos achando aqui, irmãos. Provérbios 35 diz assim acerca da palavra de Deus como defesa, como arma. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo para os que nele confiam. Tem como guerrear sem escudo, irmão? Sou ex-militar. E tinha um batalhão que era o batalhão de choque. Eu era da policiamento extensivo, ficava em viatura, né? Eu não era do batalhão de choque. Porém, um batalhão de choque tinha um escudo. Sabe por quê? Para defender das pedras. Dependendo do escudo até mesmo contra balas. Tem um escudo corporal chamado colete antibalístico. É para batalhas, mas a palavra de Deus defende nós. Deus, que acampa ao seu nosso redor. Eu não sei como eles estão agora, se em exército, com espada de fogo, em batalhão, ou um só com uma grande espada de fogo, mas eu creio na palavra de Deus que ele está acampando do nosso lado, está pelejando nesse momento. A mão de Deus está sobre nós, se nós crermos, obedecermos, aleluia, e caminharmos na palavra dele. Provérbios 35 diz, a palavra de Deus é pura e escudo para os que confiam. Ele tem que confiar, viu? Resumindo, tem que confiar. Ainda falando como arma, o escudo faz parte de uma arma de defesa. Ainda como arma, falando Mateus 4:4. Efésios 6:13. Vamos ler Efésios 6:13. Efésios, esse é conhecido. Efésios 6. Aleluia. Já fizemos algumas campanhas no canal com este capítulo. Efésios 6:13 a seguir. Olha o que diz acerca de arma. É a palavra de Deus, irmãos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo, ficar firmes.
Estás por fim cingindo os ossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçando os pés da oração do evangelho da paz, o evangelho da paz, tomando o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada espiritual, irmão. Aqui no nosso mão são folhas, papéis, mas as palavras que estão impressas aqui, meus irmãos, é a espada de Deus na boca de quem prega, de quem canta, de quem fala, de quem doutrina, de quem aconselha, de quem conforta, de quem ministra no nome do Senhor. Não vem pensar, meus irmãos, que pregar o evangelho, irmãos, pregar o evangelho é guerra espiritual contra as trevas. Não é verdade? Então a palavra de Deus, ela é uma arma na vida do crente. Como é escudo, ela também é espada. Aí o irmão fala assim, o murmurador fala assim, mas eu já sei disso aí, irmão, fala outra coisa mais profunda. Eu não tô aqui, meu irmão, para chamar a atenção de ninguém. Eu tô aqui para falar a palavra do Senhor como ela é. Para aqueles que são humildes, que querem receber a palavra simples como ela é. A palavra de Deus, ela é simples, profunda no poder do Espírito Santo, não na sabedoria humana. Porque eu não estou aqui para falar sabedoria humana, meu irmão. Eu falava com sabedoria humana quando era professor de escola dominical, participava de cursos e cursos em curso de teologia, 3 escolas de teologia e tal, ia participar mesmo de convenção de teologia, chegava lá, os ministros nem oravam, começava a ensinar, falava, não tinha um glória a Deus, terminava ali como se fosse uma palestra. Irmãos, até parece uma palestra, mas é muito mais do que isso. É a pregação da palavra de Deus. Tem que orar para pregar. Tem que pregar em oração. Não é verdade? Eita Jesus! Vamos que vamos, meus irmãos. O irmão tá bravo. Não, meu irmão, o jeito é esse mesmo. Quem me conhece sabe. Na hora que eu sou tão tímido que nem falo muito. Mas quando Deus... Não é verdade? Deus tem que segurar. Olha o que diz aqui em Hebreus 4:12, acerca da arma espiritual. Hebreus 4:12. Hebreus, eita, livro de Hebreus, né, irmãos? Hebreus 4:12. Parece ser um livro mais difícil de achar, mas se esforce, irmão. Hebreus 4:12. Aleluia, tá achando já. Já estou em Hebreus 4:12. Amém e amém, Jesus. Hebreus 4:12 está dizendo assim acerca da arma. Porque a palavra de Deus é viva, olha, e eficaz, e mais penetrante de qualquer espada de 2 cortes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Tá vendo aí, meus irmãos? O corpo tem alma, corpo, alma e espírito. É isso que nós temos que entregar para Deus, porque essa palavra tem que agir neste caminho. É nesta, aleluia, é neste, meus irmãos, nessa intensidade. É pura, é apta para discernir os pensamentos e intenções do Espírito. É mais afiada, mais penetrante que a espada de 2 gumes, de 2 cortes. Mais penetrante. Irmãos, olha, quando eu era militar, que fazer vistoria dentro das cadeiras, não sei como que entrava, mas sempre entrava. Tava lá, meus, os estiletes, peixeiro. Uma vez eu fui assaltado, quando eu fui para me ser consagrado a presbítero na época, alguns anos atrás. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Deus me provou para confirmar aquela unção ali. Eu passei por irmãos, veio 2 moços para me assaltar. A peixeira era tão grande, falei, meu Deus do céu, fosse só um, eu atravessava a mão na cara dele, eu conseguiria fazer isso. Falei, Jesus, se realmente o Senhor me converteu, se realmente o Senhor está me convertendo, me converteu, porque eu derrubaria ele só com tapa. Mas a peixeira, meus irmãos, era grande. Que se cortar e passar onde fosse ali, meu Deus, e era 2. E fui atacado por 2 vezes. Mas o Senhor deu livramento. Por causa daquela faca, por causa daquilo ali, nós tivemos que tomar cuidado. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela penetra. Penetra. Eu nunca tinha lido
a palavra de Deus, o livro de Apocalipse, alguém falando, você tem que ler e explicar. Nem sempre tem que ser assim. Às vezes a simples leitura já faz o homem voltar-se para Deus. Eu estava num dia como hoje, comecei a ler o livro de Apocalipse, chorava, não entendia muito, não sabia que ele estava falando comigo. Sabe por quê? É o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela convence o homem, ela penetra na alma do homem, no corpo. Porque as vidas são curadas de enfermidade, porque às vezes a enfermidade ela é maléfica e a palavra de Deus ela queima, ela derrota a obra do diabo. E pela palavra de Deus que foram criados tudo, não é verdade? Se a palavra de Deus penetrou no corpo, ela pode curar das enfermidades. Se Deus quiser, é a palavra de Deus, irmãos, que é mais penetrante. Calabaçura. Então, quando nós pregamos a palavra como arma de Deus, ela penetra, meus irmãos, fere os demônios. Alguém vai murmurar e não vai acreditar. Eu não estou nem aí. Eu lembro quando tinha aqui em Goiânia um pastor, irmão, chamado presbítero Gerson, muito usado, um homem, servo de Deus, muito caxia, muito exigente. A obra de Deus, irmão, caminhou em santidade. E ele, quando ia orar, meus irmãos, ele falava assim, caía a pessoa endemoniada no meio dos bancos. E os obreiros, naquele auxílio, levavam ali. E ele falava, agora você vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E já falaram, não vou. Aí falou assim, ó, tem um anjo aqui do meu lado. Esse anjo que está do meu lado, ele vai enfiar a espada em você. Se você resistir, aleluia, a espada, você vai ficar caladinho. Mas se você não resistir, você vai dar um berro aí. Irmão, quando ele falava, anjo, fere, irmãos, eu vou te contar. Aquela pessoa possessa por demônio dava um grito e o diabo confessava ali, era o próprio diabo. Me expulsa logo. Irmãos. É verdade, meus irmãos. Nós não damos ordem a anjos. Mas se nós tivermos comunhão com Deus, tudo que nós pedimos será feito, viu? No nome de Jesus. Eu creio assim. Me ensina mais, irmão, que eu quero aprender mais da palavra de Deus. Amém? É arma, irmão, a oração do crente, a palavra de Deus. Ainda a palavra de Deus como arma, meus irmãos. Aleluia. Está em 1 João 2,14. 1 João, lá perto do Apocalipse, 1 João 2,14. Vai em Apocalipse e volta. 1 João 2,14 é a palavra de Deus. 1 João 2,14 está dizendo assim, ó. Eu vos escrevi, pois que já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra está em vós, e já vencestes o maligno. Quando fala de juventude, fala de vigor, fala de rompor, não é verdade? O crente que tem a palavra de Deus, ele é renovado. Nós nos renovamos é pela palavra de Deus. E quando nós temos a palavra de Deus, nós somos vencedores. Vença pela palavra, irmão. Que palavra é esta? As Santas Escrituras. É claro que na Santa Escritura do Velho Testamento você não vai guardar um dia de sábado. Você não vai ter que matar um cordeiro mais. Porque eram leis cerimoniais para o povo de judeu. Mas Cristo veio para salvar não somente o judeu, como bárbaro, todos. Então hoje é o Evangelho. Tem palavras do Velho Testamento que servem para nós. Não matar, não roubar, não adulterar. Os 10 mandamentos. Não é verdade? Cristo, aleluia, confirmou todos. Só um que ele retificou, não guardar sábado. Tem gente que cultua domingo, né? Adora de domingo. Ninguém aqui nós adoramos de domingo, não. Mas nós tiramos o dia de domingo para estudar, jejuar e orar. E Deus agrada. Agora, porque o outro não tira o domingo para orar e jejuar, eu vou falar que lá para o inferno? Porém, meus irmãos, seitas heresias pregam isso. Igrejas maçônicas ensinam que se você não guardar o dia de sábado como era a lei, se nem eles guardam, porque se o filho dele quebrasse o sábado, tinha que morrer apedrejado. Se acendessem fogo, não poderiam. Olha aí, meus irmãos. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela é alimento. Ela é vida. Resumindo tudo em Cristo Jesus. A palavra de Deus nesta manhã, meu irmão, ela é a armadura na tua vida. A palavra de Deus nesta manhã, a doutrina dele nesta manhã, está te dando vida. É pela palavra de Deus, aleluia.
Jesus, pela palavra, falou sobre os discípulos: recebei o Espírito Santo. Te calabassurianda, ao qual clama Abba, Pai. Todo crente tem o Espírito Santo, irmãos. Os verdadeiros que aceitam a Cristo renuncia mesmo o mundo, renuncia a sua própria vida por amor a Cristo, recebe realmente o Espírito Santo. E posteriormente pode também receber o dom do Espírito Santo, que é as línguas estranhas. É a palavra de Deus que diz isto. Porque no dia de Pentecostes, meus irmãos, pela palavra de Deus cumpriu. Derramarei do meu Espírito sobre minhas servas e sobre os meus servos. Não é pelo mundo pecador, não, mas sobre os servos. Ali estava a igreja clamando. Eles ouviram assim. Está escrito lá em capítulo 2. Estou vendo eles falando a nossa língua. Esse povo não é hebreu, não é judeu, está falando em língua, nas nossas línguas. Esse povo é da Galiléia, esse povo não sabe nem conversar direito. Eles têm sotaque. Eu estou falando isso, meus irmãos, na força de expressão, aleluia, no que está escrito. Aleluia. Aí está escrito assim, ó, eles dizem assim: que quer dizer isto? Porque eles não entenderam as línguas dos anjos que estavam ali manifestando, porque o Espírito concedia como que falar, para com que eles falassem. Ai, xanamastebinai, horiclama labassurianda. Outros estavam parecendo que estavam embriagados, né? É o poder do Espírito Santo. Aleluia, alegres. Para pensar que eles estavam embriagados, tinha que estar felizes, né? E outros falavam, tão cheio de mosto. É a palavra de Deus que penetra em nossa vida nesta manhã. Guarda a doutrina, meus irmãos. O que adianta nós, irmãos, pregar e não viver? Porque a palavra de Deus, ela é vida para nós vivermos. Que o Senhor ajude eu e você a guardar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus como está escrita. Por isso nós estamos aqui nessa campanha, clama a mim e responder-te-ei. E é pela palavra de Deus. Está escrito lá em Jeremias 33:3. Eita maravilha! Eu convido você, meu irmão, a se aliançar com a doutrina de Jesus Cristo. Você que talvez segue aí o evangelho, porta larga da tua congregação, da tua igreja, que você venha agora, faça um compromisso aí, eu quero seguir o verdadeiro evangelho. A doutrina da santidade, corpo, alma e espírito, deixar as pinturas, as maquiagens, irmãs, não cortar cabelo, não usar calça jeans, usar roupa jeans, não é verdade? Porque o jeans foi revelado, já foi confirmado que é pano satânico. Tem coisa que é só Deus para revelar, porque não está escrito claramente na Bíblia. Porque Satanás, meus irmãos, ele é cheio de inovações para esse tempo do fim. O crente que não estiver firme na doutrina, na palavra, dificilmente vai conseguir vencer, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é escudo para nós nessa última hora. Ela é espada de 2 cortes. Ela corta para cima e para baixo. De um lado para o outro. Te calabassurianda. Ela é penetrante. É verdade. Ela entra em nossa alma e traz libertação nesta manhã. Fala comigo assim: o sangue de Jesus tem poder para salvar, curar e libertar, porque Ele é a palavra. Amém? Receba esse ensinamento nesta manhã. E que Deus abençoe nossas vidas que estamos ouvindo esse ensinamento.